Noite, uma excelente noite para todos vocês. Estamos iniciando mais um programa aqui, mais um de papo com Alexandre Daniel. Muito bem, vamos começar mais uma live aqui. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Hoje eu quero saber de vocês quem sabe falar inglês. Eu sei mais ou menos. Quem sabe, quem quer ganhar dinheiro? Quem quer falar inglês e ganhar dinheiro? Quem quer melhorar os trabalhos? Ah, muitas pessoas querem. Então, primeiro, eu... Boa noite, boa noite. Boa noite para Picos do... Então, estúdio, Débora Marta, fique atento à live, porque eu estou apresentando primeiro a professora Teacher Tati. Boa noite. Boa noite, good evening. Good evening. Agora eu vou chamar a sua irmã, a Ticiane. Tati e Ticiane é uma dupla sertaneja muito famosa em todo o Brasil. Tati e Principalmente Ticiane. em Ponta Grossa, Paraná. Um alô pro Vinícius. Boa noite, Ticiane. Boa noite, minha gente! Olha só, hoje a live com peso duplo de responsabilidade. Só eu sou gordo aqui, vocês não. Mas uma é professora de inglês e outra é recrutadora de recursos humanos, mentora de carreira. Então, primeiro, Tati, se apresente para as pessoas. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Bela. Olha quem tá aí. Eu sou a Teacher Tati, sou especialista no desenvolvimento da fala do inglês e hoje a gente vai conversar muito sobre isso aqui. E a Ticiane? Sim, Ticiane Vias. Sou consultora de RH, então conheço muito do que as empresas têm feito aí, solicitado em relação ao inglês. Eu tanto recruto quanto encaminho pessoas para serem recrutadas por outras empresas e atuo como mentoria de carreira. Então, a mentoria de carreira é poder apoiar o sonho de carreira de cada um que está aqui com a gente, que vai assistir essa live. Ó, eu já vi aqui do estúdio a Débora Marta tá falando que ela não sabe falar inglês. Então segue a Teacher Tati, já segue ela, porque ela tem um curso no Hotmart que é o básico, sem sair de casa, e você aprende inglês em 60 dias. Você aprendendo inglês, eu sei que você é cabeleireira, pega as dicas também da Ticiane para você aumentar a sua renda com o inglês, não é verdade? Fato. É isso. Então vamos começar. E deixa eu dar um recadinho aqui para a Débora. Falar para ela que com esse curso da Hotmart de 60 dias, que é totalmente voltado para fala, ela vai conseguir receber os clientes dela e já ter aquela conversaçãozinha do dia a dia. Não é não, Ale? Você que já fez esse curso? É verdade, você vai conseguir falar coisas diversas com seus clientes. Ah, mas aqui não vem estrangeiro. E vai que venha. E que se vier estrangeiro. E aí? E aí, como que se vira? Bem, vamos começar primeiro com a Tati, então. A importância do inglês no mercado de trabalho, professora. Bom, vamos lá, gente. A importância do mercado de inglês, mercado de trabalho, principalmente hoje em dia, variando ali na área de ciência, tecnologia, turismo, né? As áreas, a gente sabe que diretores de empresas que falam inglês ganham até 90% a mais. Pessoas em posições de coordenação ganham até 50% a mais e trainees estagiários 20% a mais. Né? Além de você ter a oportunidade de participar de workshops em inglês, que eu vejo muito aluno meu hoje em dia participando de workshop em inglês, e precisando disso realmente para o dia a dia, conseguir um emprego para você viajar para fora, ter uma oportunidade no exterior. E vocês sabem que hoje em dia no mundo, inglês não é a língua mais falada do mundo. A língua mais falada do mundo É o mandarim, né? Exatamente. Mandarim e depois vem o espanhol. Porém, inglês é o terceiro no mundo, mas é a língua oficial de business, de negócios. Inglês é a língua oficial.
E Ticiane, quando vocês vão ver um currículo, pesa mais o aluno que tem inglês, a pessoa que tem mais inglês, ou não pesa no Tá, currículo? então, pontos aqui, tá? Se a vaga não requer o inglês, se a vaga não pede o inglês, alguns casos ainda as empresas veem como um diferencial, tá? Então, às vezes, não tô pensando, mas, poxa, pintou um currículo aqui que tem inglês. Espera aí, então essa pessoa pode entregar um pouquinho mais do que o outro. E mais, tem muitas vagas hoje no mercado que estão pedindo, sim, inglês. Então, eu trabalho numa área, né? A Tatiane falou várias áreas aí, e tem uma área a mais aí nessa questão do inglês. Petróleo. Hoje é uma área que está muito aquecida no Brasil, muito absurdamente, contratando. Eu estava vendo agora uma matéria que 3 empresas vão começar a treinar pessoas para poder contratar, porque estão precisando de mão de obra. Só que chegou no petróleo, gente, tem que ter inglês. Então, tem muita gente que tem esse sonho de atuar offshore. O sonho de atuar offshore tem que trazer junto o inglês. Não tem como, precisa estudar. Tem muitas pessoas que me seguem, depois vão ver a live, que estão buscando a área offshore. Não dá para deixar de lado o inglês. Então, nas duas o inglês é muito importante. E você acha que a mais importante é a escrita, a conversação, o entender? O que é o mais importante? No meu caso, eu posso dizer para vocês que depende dos requisitos da vaga. Então, tem vaga, por exemplo, deixa eu pensar uma profissão. A pessoa que trabalha com padrões, escrevendo padrões numa empresa. Precisa mais de escrita e precisa mais de leitura. Já pessoa que trabalha, por exemplo, trazendo essa questão aí que está muito no meu dia a dia, plataforma. Por que a pessoa precisa de inglês? Muitas vezes pensa que é um mecânico, um eletricista, um homem de área. Ele praticamente ele não vai precisar ler e escrever. Ler, ele vai precisar ler alguns procedimentos, escrever muito pouco, mas ele vai precisar se comunicar muito com os gestores, que muitas vezes são indianos, africanos, enfim, e aí vai. Então, minha dica, e aí a Tatiane vai complementar, minha dica é aprimora tudo. Tudo. E Tati, você concorda com sua irmã? Tem que aprimorar Com, tudo? com certeza. Uma habilidade uma habilidade melhora a outra. E uma coisa que a gente tem que ter bastante em mente assim sobre inglês no mercado de trabalho, que não adianta eu querer aprender inglês hoje para eu ter uma entrevista amanhã. Eu preciso me preparar muito tempo antes, né? Porque a gente aprender inglês e a principal questão que eu sempre falo para as pessoas, né? A gente falar inglês não é questão de ter muito vocabulário, mas você conseguir se comunicar com isso. Vale para a escrita também. Então, até você ter essa segurança de que você vai conseguir usar inglês bem na situação do trabalho, porque é diferente de uma situação do dia a dia, né? É uma situação que você depende ali pro teu sustento, né? É a tua carreira que está em jogo. Então, todas as habilidades são igualmente importantes, Em, né? quan- em quantos dias você acha que dá para aprender um bom? Em quantos meses dá para aprender um bom inglês? Eu tenho, sim, eu vou te dar 2 exemplos aqui, ó. Eu teve um aluno que entrou em contato comigo 2 anos atrás, era numa época de novembro. Ele desses testes internacionais aí em março e ele não sabia nada. E ele precisava do nível intermediário alto, o que é mais ou menos o que as pessoas precisam para essa questão da quando pede nas vagas de emprego. A Lê, Naninha já conhece essa história, porque eu sempre conto essa história. Então ele veio do nada. Eu fiz o cálculo de horas que ele precisava estudar para ele conseguir até março. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Assim, gente, é incrível, porque a gente fez o cálculo de horas, então eu passava todas as atividades para ele fazer, e isso que em janeiro a gente tem férias. Então, em janeiro ele ficou estudando sozinho, mas foi assim, 3, 4 meses que ele ficou ali estudando 8 horas por dia. Depois ele continuou estudando. Essa pessoa, eu vou dizer o seguinte para você: em 3 meses, o que a gente acha que às vezes é uma propaganda enganosa, mas existe, né? Com a dedicação, a pessoa conseguiu em 3 meses. Mas eu vejo
por outro lado, eu vejo pessoas que estão aqui fazendo inglês, vão para aula uma vez por semana, não estudam em casa. Estou fazendo, vou te dar um exemplo, estou fazendo aula há 3 anos. Vai numa entrevista e fala que tem inglês intermediário. Tem? Não tem. Esse Por quê? futrica. Exatamente, porque aí você fala que você tem e quando você chega lá, você vai se queimar, não é? Vou E perguntar. aí, Isso que eu ia perguntar pra você, Tici. A pessoa fala que tem inglês, mas aí não tem inglês. O que acontece? isso que eu ia comentar. Tem duas coisas aí que eu não sei qual que é a pior. A primeira delas, que eu acho ainda a melhor opção, é quando você fala que tem, escreve no currículo que tem, e acontece uma entrevista em inglês. Eu, por exemplo, os processos seletivos que eu faço, se demanda inglês, eu coloco o candidato antes de contratar a entrevista em inglês, para checar. Esse ainda é o melhor dos mundos, mas o pior é quando a pessoa fala que tem, não é testado na entrevista, e aí o cara chega para trabalhar, o que acontece? Não consegue entregar, não consegue fazer o que tem que fazer, não consegue se comunicar. E aí, meu? E aí é uma demissão que pode acontecer, a carreira da pessoa ficar estragada, a imagem da pessoa pior. Imagina eu falar numa entrevista que eu tenho inglês intermediário, chegar, ser contratada e chegar na hora não tenho. Ô, O que eu passo. Tati, você faz teste para saber que nível que tá ou não? Nivelamento, faço, Faz? Então as faço. pessoas que querem saber o seu nível, procurem a Tati. Primeiro ela faz o seu nível para você saber inglês e pede ajuda para ti, Ciane, para ela conseguir como você se comportar numa entrevista. A entrevista em inglês é diferente da entrevista em português ou não? É a mesma coisa? A entrevista, o conteúdo é a mesma coisa. Normalmente, na verdade, tem muita empresa que usa uma conversa muito básica. Muito básica. Eu gosto de colocar, se é nível avançado, por exemplo, eu gosto de colocar a entrevista com as perguntas que seriam as perguntas em português. Ah, é um básico? Aí já perguntas mais simples, lógico, depende do nível. Mas hoje as empresas no mercado acabam usando algo mais simples, assim, muito. Fale um pouco da sua vida, fala o que você gosta de fazer, fala qual que é teu hobby, o que você faz nos finais de semana. As empresas têm usado mais nesse sentido. E a dona de casa, a você, está se perguntando, mas eu trabalho na minha casa, o que que o inglês vai ajudar? Mas você tem um filho, você tem um sobrinho, você tem um neto, que ele quer ganhar mais dinheiro. E se ele quer viajar o mundo, ele quer explorar esse mundo, ganhar rios de dinheiro. E o inglês, se você não dominar o inglês, você, ó, se ferra, se ferra. Tati, você ia falar. Ou a Tice, não sei. Eu queria comentar duas coisas disso que você está falando. Primeiro, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho uma super facilidade. Se eu falo inglês hoje, é graças a ela, tá? Porque ela super sempre me ajudou muito. Eu não era a aluna mais disciplinada, confesso que eu não era. E hoje eu consigo falar inglês, eu consigo ver um vídeo e entender. A sensação de prazer é muito boa, de você saber assim, poxa, eu consigo, eu posso chegar. Esses dias eu fui na feira de offshore, chegava nos estandes. Então, às vezes, quando você menos espera, chegava nos estandes, as pessoas só falavam inglês. Como é que eu precisava falar do meu negócio? Aí, consegui desenrolar. O prazer é muito grande. E outra coisa que você trouxe ali, né? Por que estudar o inglês? Oportunidade. Eu tenho uma mentorada que ela tá bem satisfeita, infeliz no trabalho que ela tá fazendo. E ela tem um inglês assim muito bom. A gente está pensando várias possibilidades. Doutorado fora do país, trabalhar em organizações não governamentais fora do país. Então, abre o leque para a pessoa. A pessoa não fica só naquilo de, é o meu CLT ali, porque eu não tenho espaço, não tenho o que fazer. Abre o leque, as E a possibilidades. Tati ia falar o quê? Que a gente cortou. Não, tá tranquilo, gente. Sabe o que eu queria que a Naninha aqui, que eu acho legal o exemplo dela, queria que ela contasse um pouquinho para as pessoas da experiência dela que ela teve, porque a Naninha ela teve uma transição, né? Ela era uma aluna que não era dedicada e quando ela começou a precisar de inglês no trabalho, ela teve uma mudança de comportamento muito grande.
Então, Naninha, eu queria que você contasse para as pessoas sobre o que levou você a ter essa mudança de comportamento, o que que você viu no Só resultado, deixa eu como perguntar um que negócio. É 3% da população brasileira que fala inglês, né? 3% da população que consegue se comunicar e Em um inglês. por cento que é fluente. 1% só da Um por população é. cento é fluente Cara, e 3% é consegue. porque o brasileiro sempre vai procurar quando a porca torce o rabo, né? É isso E aí. E aí, foi o caso da Tiziane. Foi, eu realmente não era disciplinada, não estudava, só ia para aula. E aí, quando eu comecei a trabalhar numa empresa de petróleo, que exigiu isso, né? E que aí eu precisei, graças a Deus, e a minha entrevista foi em inglês, tá? Eu tive entrevista em inglês. Então, graças à aula que eu fazia, o que eu já estudava, eu consegui passar na entrevista. Só que a hora que começa a atuar, é demanda daqui, demanda de lá, e aí vai fazer como? Então, eu precisei estudar muito mais, me dedicar. A Tatiane fazia muita aula customizada comigo, que eu acho um grande diferencial do trabalho dela. E aí é muito gostoso, gente, você começar a sentir que você está dominando. Quando eu fiz as minhas primeiras reuniões em inglês, que eu não precisava ficar só no slide, que eu conseguia comunicar, é muito bom, é muito prazeroso. E muda a vida da gente como carreira. Eu trabalhava em alimentos e passei a trabalhar no petróleo. O meu salário era Triplicou, quadruplicou. totalmente diferente. Então se você fosse dar uma dica para jovens, ou as avós, ou as mães que estão nos vendo, é claro, se o filho quiser, né? Porque se ele quiser ser professor de inglês, é o que ele quiser. Mas assim, que tá legal que as pessoas vão para a área do petróleo, que está crescendo um monte. Tá crescendo muito. Quem tiver interesse, me segue. Eu vou postar agora, essa semana ou semana que vem, esse curso que eu soube agora que as empresas vão oferecer em 2025. Então, vai acompanhando lá que eu vou postando todas as novidades, porque tá um mercado muito aquecido. Só deixa eu passar o Instagram certo de vocês, antes da Tati falar de novo, que a gente tá cortando ela hoje. teachertati.englishonline e tcweek, RH, que você já acha que é underline carreira, underline EZG? EZG. SG. Tati, agora você fala por 30 minutos, agora pode falar. eu quero falar essa questão que a Naninha comentou sobre o prazer de você estudar inglês. A maior dificuldade que eu tenho com os alunos que procuram aula de inglês para mercado de trabalho é que eles vêm só com isso na cabeça. Eu preciso aprender inglês para o mercado de trabalho. Só que para a gente achar o nosso estímulo, para a gente realmente continuar estudando inglês, mercado de trabalho não é um estímulo. Não é um estímulo. Enquanto você não acha um prazer para você estar estudando aquilo ali, você não vai desenvolver. Você pode ir para a aula, mas você vai estar ali naquela obrigação, meu Deus, já está na hora de terminar essa aula, como é que é? E você não vai desenvolver. Então, essa questão do prazer é muito importante. Eu tenho muito mais desenvolvimento com alunos que procuram fazer aula de inglês para a vida do que alunos que vêm para o mercado de trabalho. É É, porque e. Oi? Por quê? É porque o mercado, por exemplo, o mercado do cara vai trabalhar lá na fala inglês, lá, beleza? Só que aí ele vai numa reunião de negócios ou num coquetel. Geralmente esses chineses, esses japoneses, os caras do petróleo, todo mundo faz coquetel. Aí os caras só falam inglês. Ou vem aí um estrangeiro, você pode recepcionar ele? O inglês não serve só para trabalho, né? O inglês é para o cara, para recepcionar o cara, para apresentar trabalho. Eu tenho um amigo meu que trabalha em coisa de surdez, aparelho de surdez, ele teve que fazer uma apresentação de um trabalho em inglês, para você É ter uma isso. ideia. É isso. As pessoas que procuram inglês para trabalho, elas vêm, eu preciso aprender o inglês técnico. Gente, inglês técnico não tem nada a ver com inglês para trabalho, porque a primeira impressão que a pessoa que vai conversar com você vai ter de você não vai ser do teu inglês técnico, vai ser daquela conversa, aquela conversinha inicial. Então, tem muito a ver realmente com a segurança. E eu quero dar mais um exemplo aqui da Naninha, para a gente pensar assim, que às vezes a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida, né? Mas eu tenho um sonho na minha vida. Então, minha irmã, por exemplo, ela tinha um sonho.
ela só conseguiu realizar esse sonho, que era muito importante para ela, de morar em tal cidade, porque ela falava inglês. Porque não, ela conseguiu essa vaga nessa cidade, porque ela falava inglês. Então tem muito mais a ver, tem muito mais por trás do que ser só inglês para o trabalho. É. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Você sabe que eu tô aprendendo inglês também para me disfarçar de gringo, porque as pessoas me confundem muito com gringo, Com ainda no Rio de Janeiro. Pra... E aí eu quero me Gente, disfarçar de gringo. E eu vou contar uma história muito engraçada. Eu me disfarcei na Paulista esses dias que eles estavam dando um santinho político, né? Por causa da campanha. E eu tenho papel higiênico em casa, eu não preciso do santinho político. E aí eu falei, I don't know, I don't know. eu tenho uma história parecida que eu tenho com inglês, mas eu não vou contar que não é. Pode Mas eu quero falar contar, uma. Eu não conta. vou contar. Bom, eu fui fazer uma viagem para o exterior e aí assim, né? O dólar estava muito alto, a gente já estava no final da viagem. E a gente foi lá no restaurante, você sabe que nos Estados Unidos, todo restaurante que você vai, você tem que pagar gorjeta, né? Sim. E só, eu tava com uma amiga, eu falava inglês e ela não. E aí a gente falando, pô, como é que a gente vai sair dessa situação agora para não pagar gorjeta brasileiro? Rapaz, eu vou te contar uma coisa. E aí, como é que eu fiz? Eu fiz o contrário. Ela veio para falar da gorjeta, eu, como? Não entendi. O que tu tá dizendo? Eu fiz o contrário. Não chame a Tati para um restaurante. Não chame. Mas já era o fim da viagem, já era o fim da viagem. É... Sabe o que eu ia falar aqui? Só uma coisinha. Vocês já viram o Instagram? O Instagram, ele é um doceiro, ele vende doce na praia no Rio de Janeiro. Só que ele fala inglês, francês e alemão. Vocês já viram esse Instagram dessa Já, pessoa? E ele é. já, Seja, já vi, já. gente, eu acho. E ele aprendeu inglês sozinho, inglês e francês e alemão sozinho, né? E eu acho o máximo, assim, a comunicação dele com os clientes. Ele fala o tanto mais que ele consegue vender porque ele consegue se comunicar com os clientes. Ô, Tícia, eu fiz aqui o quadro do segredo musical com a Tati para as pessoas adivinharem o segredo. E aí o menino acertou o segredo musical e ele falava inglês perfeitamente. Ele fala inglês muito bem, mas aí a Tati deu um curso para ele, que ele acertou o segredo. E aí em breve também você vai ganhar os cursos, mas hoje não, hoje é bate-papo. E aí ele ganhou, e aí a gente vai fazer uma live com ele daqui um mês, né? É. Um mês. Então você tinha um sonho de ir para o Rio de Janeiro, por causa do inglês, você conseguiu a vaga. Eu consegui, sim. E sabe uma outra coisa que eu estava pensando aqui, comentando? Que carreira não é só o inglês que é importante para a carreira, mas quanto que eu tenho de conhecimento sobre a área que eu atuo é muito importante. E hoje, no mundo, né, mundo globalizado que a gente tem, as informações são trocadas a nível mundial. Ou seja, quanto mais eu consigo dominar o inglês, por exemplo, ou outras línguas, mais acesso à informação. Grandes referências, estudiosos estão nos Estados Unidos, enfim, países, China e por aí vai. E aí essas pessoas transmitem informação em inglês. Se eu não consigo absorver, é informação que eu, como profissional, estou perdendo e deixando de ser um profissional ainda melhor. Então, até nisso, o inglês impacta na carreira. Com certeza, porque a gente, infelizmente, a gente sabe que as informações que vêm de fora são muito mais atualizadas do que as informações que a gente tem aqui no Brasil. Então, isso com certeza, eu vejo muita situação assim de aluno que precisa participar de palestras, de workshop, só para ir lá assistir. Só que ele, como ele tem, os alunos que procuram a gente para ingressar para o trabalho, geralmente é um nível mais elevado. Então, ele tem a responsabilidade de ele ir lá na palestra e depois ele passar a informação para o time. Sim. Sim. E outra coisa que a Tatiane estava falando, né, das oportunidades que eu tive. Eu, por exemplo, sou muito agradecida que eu tive a oportunidade de morar por um tempo fora do Brasil, pela empresa onde eu trabalhava. Eu morava no México, só que assim, eu não falo nada de espanhol. E aí eu falei, gente, o que eu consigo é me comunicar em inglês. Dá para? Pode ser?
Pode ser. No México, o inglês é muito usado. É muito falado. As pessoas têm muito... No Feliz Ano Novo! Happy New Rio de Year! Happy New Janeiro! Year! Cadê a champanhe? Cadê a champanhe? Caramba! Falou de México, a gente lembra de Acapulco. Happy New Year! Happy New Year! 2025. Acertei? Pai. Você E viu eu como o só... inglês, como a teacher é bom? Porque eu sei E inglês. você tá, Agora, se você ó, não você sabe tá inglês, vendo é como... problema seu. E como você nunca sabe a hora que você vai precisar usar o inglês, tá vendo aí? Você nunca sabe. Exatamente. Comigo foi assim e foi um grande desafio que eu tive na minha carreira. Se não fosse o inglês, não iria. Você ia estar lá em Ponta Grossa ainda. Aonde você colocou? Ah, ó, aqui que você colocou os filtros Ele legalzinho aqui? está demais. Eu acho que é do celular, eu acho que é do celular, eu acho que não é do Insta, não. Não? Eu acho que não. Porque, ó, eu aqui no meu não aparece nenhuma opção para eu colocar, não. Informação muito importante para o mercado do trabalho. Ai, ai. Arraia. O meu nem tem essas opções aí. Agora que Vamos você voltar tá de para coisa cabelo. séria. Vamos voltar para Vamos. coisa séria. Agora que você tá no cabelo aí todo na régua, você tá demais. Você mesmo. Quem eu? Você, cabelinho todo na É régua que aí, eu todo troco a peruca agressivo. sempre. Eu troco a peruca. Eu vou no Jossa, ele troca a peruca. Mas entonces, ustedes, Tiziane, no hablas español. Não hablo. Ustedes speak English. Speak English. Yes. Yes. Graças a teacher, Tati. A Teacher Tati, Teacher Luiz também teve a sua contribuição. O Luiz, ele não tem as perucas que eu tenho. Ele já teve várias. Ah, é? O Luiz sempre tá com estilo de cabelo diferente. É. Legal. Que legal. Pra quem não conhece o Teacher Luiz, é só seguir a Teacher Tati que vocês vão conhecer o Teacher Luiz. Ah, Bem, ele tá na live, que pena. vocês querem falar mais alguma coisa ou o assunto? Com certeza, tem muita Então, coisa para falar aqui. Fale, puxa a conversa. Vamos lá, gente. Eu queria falar uma coisa. Para quem gostaria realmente de aprender inglês, né? Principalmente aqui com o nosso foco do mercado de trabalho. Uma coisa que a gente precisa ter em mente. Para eu aprender a falar inglês, eu preciso viver inglês. O que eu digo sobre esse viver inglês? Eu vou ter que ficar 24 horas por dia falando inglês? Não ia ser ruim. Mas eu viver inglês é aquele envolvimento que eu tenho que ter realmente diário. Para quê? Para que o meu cérebro se acostume com aquelas informações e não sofra cada vez que eu tenha que usar o inglês. Porque se você não deixa o teu cérebro ativo, você vai ter experiências não positivas. E cada vez você vai se frustrando mais. Inglês é difícil, eu não consigo falar inglês, não consigo. Não tem nada a ver com isso. Lembra que na outra live eu estava falando sobre mudar o mindset? A gente mudar a maneira que a gente pensa é o que faz fazer a diferença. Hoje eu dei uma aula à tarde. Lembra de Rafa que estava na outra live? Não. De harmonização facial, Não, Rafa? não, Meu não é aluno. difícil. Você sabe que é difícil, a memória é difícil. Bom, o que aconteceu? A gente fez a live para melhorar o áudio, para você melhorar o entendimento das pessoas. Rafa, Que amanhã tem mais uma live, amanhã a amanhã gente 10 horas, né? tem resultado, né? Dessa live aí. Mas o que eu quero dizer? Rafa, essa semana, ele estudou inglês todos os dias, 20 minutos por dia. Hoje eu tive aula com ele. A aula dele foi incrível. Alexandre, não é porque está aqui, não. Alexandre fez aula ontem com o Luiz. Luiz me mandou uma mensagem 9 horas da noite, depois que ele terminou as aulas, para me contar da tua aula, Lê. Para contar como tinha sido a tua aula. Lê é um aluno muito dedicado. Então, assim, é verdade mesmo, gente. É verdade. Então, uma coisa que você que precisa do inglês para o mercado de trabalho ou para qualquer outra coisa, precisa pensar que para aprender inglês eu preciso viver inglês. A gente precisa treinar o inglês. Se as pessoas não treinam inglês, não adianta nada. Não adianta nada. Exato. Se você começar a treinar, o inglês vai ficar fácil. O inglês não vai ficar difícil. E eu queria voltar um pouquinho na questão da entrevista de emprego.
Eu não sei, Naninha, o que que você tem visto, mas eu lembro, ultimamente, eu lembro de uma pessoa nos últimos tempos aí que fez um teste, que foi um teste, tipo uma provinha de inglês, assim, de interpretação. Porque todas as pessoas que eu vejo, fora esse teste aí, que faz até mais de um ano que eu vi esse aluno, que foi um teste escrito, todas as pessoas, o teste de emprego, a entrevista é a conversa. O que que você tem visto, Naninha? Sim, a conversa. Eu nunca vi, na verdade, nenhuma situação onde a avaliação do inglês da pessoa era escrita ou leitura. Não. Não. Todas as que eu vi até hoje, conversa. É a parte de conversa mesmo. E sabe por que os recrutadores que realmente entendem de como avaliar uma pessoa só fazem uma pergunta assim, oh, tell me about yourself, what's your hobby? Faz uma perguntinha Por básica. quê? Porque sabe quanto tempo a gente precisa para avaliar uma pessoa, para ver assim, essa pessoa vai bem, essa pessoa tem segurança? 1 minuto eu já avaliei. A gente já sabe se Um a pessoa minuto? tem segurança. Não precisa de muito mais do que isso. Não precisa. Quando a pessoa começa a falar, você já sabe quanto a pessoa entende, você já sabe até onde aquela pessoa consegue se expressar. Que é o que eu sempre digo. Não é saber muita coisa, é você saber se virar, ter segurança com o vocabulário que você tem. E isso é uma coisa muito perceptível. Eu não preciso ficar aqui 20 minutos conversando com você para entender essa questão, Tá? sabe? E eles também, os recrutadores também veem isso, Tice. Em um minuto, os recrutadores já percebem se a pessoa fala inglês ou não. Concordo e concordo plenamente com o que ela falou, no sentido de que não é sobre quanto eu sei, mas quanto eu tenho, quanto eu me sinto à vontade falando em inglês, quanto eu me sinto à vontade me expressando em inglês. Então, sem dúvida, uma pessoa que tem nível avançado, mas que é tão tímida e não consegue passar isso na entrevista, vai ser menos valorizado do que alguém que tem nível básico, mas vai desenrolando a coisa. Vai conseguindo botar para fora, vai se comunicando. É isso, é o se comunicar, tem que estar com isso na cabeça. E eu queria trazer também uma outra dica metodológica aqui para quem está ouvindo. Vou trazer uma dica free, seja para preparação de entrevista, quanto preparação de entrevista em inglês. Gente, eu vou numa entrevista, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ler muito bem a divulgação da vaga. O que que a divulgação da vaga pede? A divulgação da vaga pede, por exemplo, que eu já tenha trabalhado em programas de desenvolvimento. O que que eu vou fazer? Em português, eu vou listar todos os programas de desenvolvimento no qual eu já atuei e como que foi. Sei que a entrevista pode ser também em inglês, eu vou listar isso também em inglês. Então, o meu currículo, todas as vezes que eu fiz entrevista, que eu sabia que ia ser exigido em português e inglês, eu estudava o meu currículo em português e em inglês, a partir do que vai ser exigido para a vaga. A divulgação da vaga é um indicativo que a gente tem que seguir. Não adianta na vaga pedir A e eu conseguir falar B. Eu preciso responder o que está E deixa eu pedindo. te perguntar, da entrevista dá para ir de bermuda? Não, Havaiana? Quando Não? você tá fazendo assim, boné, Então não. eu vou embora. Eu tô fazendo entrevista de bermuda, pô. Não pode. Inclusive isso, Ale, boné. Tem pessoas que têm recrutadores. Eu, sinceramente, assim, dependendo da vaga, quando eu fazia muita vaga para operador de produção, É, eu não reprovava por boné. Eu não reprovava. Mas eu tenho amigas recrutadoras que reprovavam por boné. Na dúvida, não usa. Não usa. e se a Boné pessoa. E hoje em dia as pessoas estão vendo tatuagem, piercing, ainda tem esse preconceito ou não? considero como um preconceito. Agora, por exemplo, eu conheci uma pessoa, ele era gerente da Petrobras e depois ele se tornou gerente na Modec. Ele só trabalhava, ele tinha o braço inteiro tatuado. Por precaução, a gente trabalhava numa empresa japonesa. Por precaução, ele só usava manga comprida. Então, cuidado nunca é demais. Eu não sou preconceituosa com tatuagem, mas eu não posso dizer de outro E selecionador. piercing? E piercing? Pode, Piercing? Pode? pode ter selecionador que tenha um preconceito com isso. Então, na dúvida, E, e falando de piercing, de piercing, palavra inglesa, né? Você vê, a gente às vezes traz palavras de inglês
pro Brasil e usa. E consegue falar tranquilamente. Eu quero complementar essa dica que a Naninha deu de você fazer a leitura da vaga e se preparar para falar em português sobre aquilo e falar em inglês. Quando você for fazer essa preparação para a entrevista em inglês, considere que você vai estar nervoso na hora da entrevista, né? Então, já vai ficar um pouquinho mais difícil. Quando você for preparar essa discussão, você tem que praticar falando inglês em voz alta. Falando inglês em voz alta, porque o nosso cérebro é muito mais rápido do que a nossa fala. Então, às vezes, aqui no meu cérebro, eu tô falando para mim mesma aqui silenciosa, pensando, e a fala tá saindo perfeita, mas a hora que eu vou falar, não sai. Então, você tem que praticar isso em voz alta. Em voz alta. Sempre Em voz alta. praticar em voz alta. E E você? Todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Em voz alta e esqueça o seu sotaque. Não se preocupe com o seu sotaque. Ninguém vai ser reprovado numa entrevista. Alright. Alright. Writing. For sure. Ninguém vai ser reprovado porque tem o sotaque. Inglês é a língua dos negócios. Certo? I'm built for. É isso aí. É uma língua globalizada. Então, eu tenho que ter em mente que eu tenho que estar preparado para conversar com o japonês, com o mexicano, com o indiano, e as pessoas também vão estar preparadas para conversar comigo. Uma das poucas assim, nacionalidades que tem tanto preconceito com o sotaque, com nós mesmos, é a gente brasileiro. Nós, brasileiros, temos problema com o nosso sotaque, essa preocupação. Esqueçam isso. Falar inglês não tem nada a ver com sotaque. Alright. É texano. Dallas. O inglês do Texas. Ô, É ótimo. Tice, e não, ela falou do sotaque. Não importa mesmo o sotaque numa entrevista de emprego? As pessoas estão nem aí pro sotaque? Não estão nem aí. Não tem que se preocupar com isso, não. Não tem que se preocupar com isso, não. Absolutamente. Que bom. Ai, mãe é toda igual, né? Parabéns, Ticiane e Tatiane. Estou muito orgulhosa de vocês. Cadê? Estão falando muito bem. Parabéns. Mãe é toda igual. Por isso que eu proíbo minha mãe de ficar vendo minha live. Vai ficar elogiando, vai ficar proibida. Eu não tô vendo isso não. Meus comentários não estão rolando. Tá aqui, ó. Eu vou tirar um print e depois eu te mando. Eu queria comentar, aproveitando aqui a oportunidade, para caso você que está aqui ouvindo tem alguma ocasião, alguma situação onde você vai fazer uma entrevista, né, que a vaga pede inglês, super recomendo English Online. Eu já fiz preparação para entrevista em inglês, algumas, mais de uma, com a Tatiane, com o Luiz, acho que fiz também preparação para entrevista em inglês. E realmente, assim, eles pegam o currículo com a gente, ajuda, olha o currículo, vê o que você está falando errado, o que você precisa expressar melhor. Então, super vale a pena fazer entrevista de preparação de emprego em inglês aí na English Online. Eu também recomendo aí English Online. Eu quero mandar um beijo para a mãe de vocês, porque parabéns para você também, Ale. Você mora no meu coração. Você também mora no meu coração, Tereza. Depois nós pagar o Pix para ela, né? Depois nós pagar o Pix. Depois a gente vai. Mas English Online, pessoal. Seguem a Teacher Tati para vocês terem um inglês melhor e a Tice pro RH. Isso é. E só terminando de fazer o nosso marketing aqui, que a gente trabalha juntas para essa questão de entrevista de emprego, né? Então, Naninha faz a parte dela da consultoria e da parte da preparação da entrevista de emprego em português e, conjunto, a gente faz a entrevista, a preparação em inglês também. E caso você seja empresário e esteja aqui na live, nós também fazemos processo de seleção. Nós selecionamos pessoas para você também, seja precisando de pessoa que fale somente português ou português e inglês. Eu tive uma ideia. Aqui. Vamos fazer uma entrevista com o Alexandre. É isso que eu vou falar. Daqui um mês, eu vou montar o meu currículo e aí eu vou para uma vaga do quê? Jornalista na CNN americana. Tá bom? Boa! Não, de apresentador de game show na ABC. Boa. Tá bom?
Boa. Daqui um mês eu vou me preparar. Aí nós vamos fazer a entrevista ao vivo aqui, para mostrar como que é o trabalho de vocês. Tá certo? Também, Ale, para mostrar para as pessoas como as pessoas devem se colocar numa entrevista, para dar uns toques para as pessoas. Bem legal. Deixa eu ver aqui. Tem diferença entre sotaque escrever e falar trocando letras? Desculpe, muitos trocam letras, não sotaque. Fala errado, vão falar que é preconceito. Mas eu também falo errado. Ah, tá perguntando se falar errado alguma palavra assim na entrevista, os recrutadores veem ou não? Olha, eu recomendo muito leitura, tá? Pode ser sim um dificultador no momento de uma entrevista, tá? Por exemplo, ontem eu fiz uma entrevista para um processo de seleção onde o profissional vai precisar escrever procedimentos. Então, para mim, naquele momento, e não é uma questão de, nesse caso, não foi uma questão de preconceito, mas como exige-se que a pessoa escreva procedimentos, faça muito material escrito, a fala correta e a escrita, para mim, foi muito importante naquele processo. Então, essa questão da fala, gente, leitura, lê. Ai, não gosto de ler coisas técnicas. Beleza, pega um romance, mas lê. Faz leitura para cada vez mais estar aprimorando. Porque pode ser um diferencial na hora da entrevista, sim. Claro, um tropeço pode acontecer em qualquer hora, mas assim, mesmo no inglês, né? Um tropeço pode acontecer, mas a pessoa corrigir ou um tropecinho ou outro, tudo bem, né? Não pode ficar tropeçando claro, problema, mortandela, tem que se cuidar, né? Então, você tá com caneta e lápis aí? Caneta e lápis, caneta e papel, tá? Deixa eu só falar uma coisinha sobre isso aí. Fala. Deixa eu reiterar aqui uma coisa, que eu acho que tem uma diferença bem grande do inglês e do português nessa questão das pessoas se preocuparem com erro. Então, na questão do português, eu acho que é assim, né? Às vezes, realmente tem um certo preconceito com alguma maneira de falar que você tenha, por exemplo, né? Igual assim, de falar, claro, alguma coisa assim. Mas, em inglês, a gente sabe que o processo é outro. A gente sabe que a pessoa aprendeu inglês para ir lá na entrevista. Então, se você fez, por exemplo, eu cometi um erro gramatical em inglês, mas principalmente se você conseguiu corrigir na hora. Isso não é visto tão grave, né? Em inglês é um pouquinho mais a questão realmente da comunicação, principalmente dependendo da vaga, porque a gente sabe que um deslize ou outro, claro que pode acontecer um detalhe ou outro, tem coisas que para a gente brasileiro é muito difícil. Algumas regras a gente internalizar, assim como tem para as outras línguas, coisas que as pessoas não têm similaridade com o inglês, as regras são difíceis de memorizar. Então, eu reitero assim, que para o inglês, a questão do sotaque se eu me preocupo, quando eu vou falar inglês, se eu me preocupo do meu sotaque brasileiro interferir na minha fala. Isso aí não Não. precisa se preocupar com nada. Não se preocupe, não fique tão preocupado. Eu preciso falar perfeito inglês, porque realmente o padrão assim de exigência é um pouco diferente. Então, tomem nota aí, tomem nota, que daqui um mês, hoje é dia 17 de outubro, um mês é 17 de novembro. Sou bom também de matemática. Claro. Então, daqui um mês, nessa semana aí, eu vou me preparar para a gente saber como que é o trabalho de vocês. Porque aqui a gente falar na teoria é uma coisa, agora na prática eu vou me preparar para fazer o Deal or Deal no ABC, NBC e as duas vão ver se eu estou falando bem. Adorei. Muito legal. Vai ser muito bom como orientação para as pessoas, com certeza. Topa. Deal? 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 Deal. Deal? Deal or no deal? Deal. Next year, White Alexandre Daniel Show. Yeah, 2025 Alexandre Daniel Show. ABC. Bem, obrigado a vocês duas, a Teacher Tati e a Tice. Muito obrigado. Obrigado à mãe delas pela colaboração aí. Muito obrigado. E deixe o último recado, meninas.
Façam o marketing de vocês. Tatiane? Eu? Bom, vou deixar aqui um último recado para vocês. Vou repetir a minha frase mais uma vez. Que o principal da nossa comunicação de inglês não é saber muito, mas é saber se comunicar com o vocabulário que você tem. Eu sou a Teacher Tati, especialista no desenvolvimento da fala do inglês. E você que quer começar a aprender inglês hoje, vá no meu perfil, clique no link da bio, que vai ter uma aula grátis disponibilizada lá para você acessar hoje, em 24 horas. Eu vou deixar essa aula grátis lá, para você conseguir já se apresentar totalmente em inglês. É uma aula de apresentação pessoal. Disse? Legal, perfeito. Bom, vou falar aqui para dois públicos. Primeiro, para o público empresarial, e público de empresários que pode estar assistindo, né? Então, trabalho aí com recursos humanos, consultoria de recursos humanos, que não é só seleção, porque as pessoas acham que é só seleção quando fala recursos humanos. Passa por desenvolvimento, clima organizacional, remuneração, uma série de outros processos aí. E para você que está aqui, que é CPF, que está buscando algo novo na sua carreira, que está buscando um crescimento profissional, eu posso ajudar muito vocês em relação à mentoria de carreira, ao planejamento aí dessas conquistas. Acabei de conversar agora há pouco com um mentorado meu que já conseguiu um emprego e está já na segunda entrevista agora. Conversei agora, antes de entrar na live. Então, é muito possível, mas a gente precisa se preparar e eu tô aqui para poder ajudá-los aí. Então, Ticiane, meu celular 21 99 771 7797 ou chama aqui pelo Instagram e a gente segue conversando. Repita o WhatsApp, bem devagar. 21. Corre lá pegar a caneta. 21 99 771 7797. Ok, isso mesmo. Quando você for apresentar o WhatsApp, você sempre repete 2 vezes e bem devagarzinho para as pessoas entenderem. Obrigada. Sim. Obrigado, Tice. Muito obrigado. Obrigado, Tati. Obrigada. Amanhã nós temos uma aula às 10 da manhã, né? Tá É isso aí. 10 da manhã. bom. E daqui vocês voltam para vocês me avaliarem se eu vou estar bem no deal or no deal, certo? E eu ainda estou em dívida contigo para a gente mostrar para o pessoal o perfil comportamental. Estou nessa dívida, eu tenho que pagar. Tá bom. Então vê que dia também a gente paga essa dívida quando se puder. Semana que vem ou antes do Halloween. Tá bom? E quando que você vem para o Rio de Janeiro? Acho que só no final do ano. Opa. Mais pro final do ano. Ó, vai estar todo mundo aqui, hein? Teacher Tati, Tereza, Aonde? Carlos. Aqui No Réveillon? na Natal? Não, eu acho que a gente vai pro Réveillon. Não sei ainda. Tem que ver. Olha, vai avisando aí. Vamos conversar. A gente avisa. Tchau, Tati. Tchau, Tice. Até amanhã, Tati. Boa Até noite. depois, Tice. Uma boa noite. A Tati faz a capa, né? É fácil. Tchau. Boa noite. Tchau. Então. Tchau. 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 Tchau, Tice. Deixa eu também tirar a Tice aqui. Tchau e muito obrigado a vocês pela audiência, a visualização. Se vocês perderam qualquer coisa dessa live, vocês podem ver aqui, vai ficar salva no perfil. E amanhã, 8 da manhã, uma live, um programa ao vivo para vocês. Uma boa noite, 10 horas, uma aula. E quantos macarrões tem na garrafa? Depois eu conto.